comeram, e outra parte caiu nos pedregais, onde não havia terra o bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. E, vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma 100, outra 70, e outra 30. Quem tem ouvido, ouça para ouvir. E cercando-se dele os discípulos, disse: Mestre, por que lhe falas em parábolas? E respondeu Jesus: porque vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que se tem será tirado. Por isso lhe falo por parábola, porque vendo vem, ouvindo não ouve e nem compreende. E que nele se cumpre a profecia que está em Isaías: ouvindo os ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado, com os seus ouvidos fecharam os seus olhos, para que não vejam, e com os seus olhos, e ouçam com os seus ouvidos, e compreendam o coração, e se convertam, e os curem. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas justos desejaram ver o que vós estão vendo, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouvíreis. Glórias a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, compreende que o Senhor, Ele está hospedado em uma casa. Alguém ali hospedou Jesus, dizendo: Mestre, o Senhor está pregando a palavra por esta região, pose na minha casa. Jesus passa a noite em uma casa, mas logo ao amanhecer, quando clareou o dia, bem cedinho, de 5 para 6 horas da manhã, Jesus ele desce até a beira do mar. Jesus está na beira da praia ali, vendo a brisa do mar com seus discípulos. Mas a multidão que sabia que Jesus estava hospedado naquela casa, uma multidão combinada, sai de manhã cedo e chega até aquela casa e pergunta por Jesus, dizendo: nós viemos ter com Jesus, ele está aí? E alguém sai daquela casa e diz: olha, ele saiu cedo. Se você descer até o mar da Galileia, você encontrará, porque ele está na beira do mar. Então a multidão que queria ter um encontro com Jesus, que queria ouvir as palavras e as pregações, o sermão que Jesus estava ministrando por onde ele passava, Jesus, ao olhar de longe, ele confere uma multidão descendo até a beira do mar. A multidão desce para ter com Jesus, e ao descer, Jesus percebe que uma multidão de pessoas queria ouvir a palavra de Deus. Jesus pega então e prepara aquela multidão e acomoda eles a ponto de que eles estavam ao inverso do que eu estou aqui. Jesus está na parte baixa da praia e ele acomoda a multidão na parte alta. É como que se fosse um declínio. A parte alta descendo a praia e Jesus está na beira do mar. E a multidão é acomodada ao ponto de que ele poderia alcançar todos os seus ouvintes. Jesus aproveita o vento que sopra do mar em direção à praia, para que a sua voz pudesse ser alcançado todos aqueles que estavam acomodados para aquele culto naquela manhã. Penso eu que Jesus poderia ter falado de muitas coisas naquele lugar. Penso eu que Jesus poderia ter ensinado muitas outras parábolas naquele momento. Mas o registro de Mateus capítulo de verso
de número 13, aqui no capítulo de número 13, é a parábola do semeador. Jesus, ele então ensina os ouvintes, dizendo através de uma parábola, dizendo que um semeador saiu a semear. Jesus está dizendo que o semeador, ao sair pelo caminho lançar a semente, ele vai dizer que uma semente caiu à beira do caminho. Aleluia. As aves dos céus vieram e a comeram. A outra parte da semente caiu em um terreno que não era tanto quanto preparado, que ela chegou até a germinar um pouco, lançou-se algumas raízes, mas não suportou a falta de água, de orvalho, e ela secou e morreu. Jesus vai dizendo que o semeador lançou a semente, e uma outra parte da semente caiu em um terreno até bom, mas ela cresceu no meio de desabrolhos, de ervas daninhas, de espinhos, que cresceu mais do que a semente, que cresceu mais que a planta que fora semeada, e a sufocou, e aquela planta não pôde produzir. Mas ele diz que uma semente, ela caiu em solo fértil, em terra boa, e essa produziu 60, 70, 30. Jesus disse que a semente que caiu em terra boa, essa, ela cumpriu a sua função. Escute, quando os discípulos perguntam para Jesus o que ele estava querendo transmitir esse ensinamento, os discípulos perguntam em particular, depois que termina o culto pela manhã, que Jesus dá a bênção apostólica, a multidão volta para sua casa. Então, os discípulos chegam para o mestre e dizem: mestre, o que o Senhor estava querendo ensinar através daquela parábola? Jesus estava dizendo: veste a multidão a qual eu estava ensinando? Sim, mestre. Aquela multidão, ela está representada pelos terrenos a qual a semente fora lançada. Ali existe no meio daquela multidão 4 tipos de terreno. Traduzindo, ali no meio da multidão que está ouvindo a palavra, existem 4 tipos de coração, que é a palavra que fora semeada. Jesus está dizendo: eu sou o semeador. A palavra é a semente. O coração é os vários tipos de solo em que a semente foi lançada. Jesus, ele pega uma linguagem agrícola que era de conhecimento daquele povo daquela época. Jesus está dizendo, através de uma parábola, um ensinamento de um semeador que literalmente sai para semear. Jesus está usando um exemplo de um agricultor que prepara a terra, que prepara o solo, e que o semeador sai para fazer a semeadura. Jesus está dizendo que o semeador prepara o terreno, e o terreno está preparado. E no meio do caminho, ao preparar do terreno, você vai compreender que geralmente tem aqueles carreadores, aqueles trilhos, que é um lugar onde os trabalhadores passam, para não danificar toda a terra preparada. Então se escolhe um lugar para se transitar e forma ali naquele lugar um carreiro, um trilho, um carreador, aonde a terra passa a ser pisada. Pense bem, que naquele período a terra foi preparada, os trabalhadores escolheram um lugar, um caminho, para poder transitar, levar os maquinários, levar a semente, levar os apetrechos do preparo da terra. O semeador, quando sai para semear, ele está com seu abornal cheio de semente, e não é como hoje, através da colheitadeira, da matraca. A semeadura era feita com o lançamento da semente. Pegava-se a mão, enchia de uma semente, e pelo carreador, o semeador ia lançando, passando pelo carreador, e ele semeava a semente do lado de cá. Ele lançava a mão no bornal e lançava a semente do lado de cá. O vento ajudava a espalhar a semente pelo campo e a terra preparada. Jesus está dizendo: o solo foi preparado, o caminho foi feito, o semeador está pelo caminho, agora lançando a semente. No lançar a mão no bornal para pegar a semente,
eis que uma semente cai no caminho, na terra pisada, na terra seca, na terra dura. As aves dos céus que estão de espreita, olhando, elas então descem até no caminho, e antes que a semente pudesse encontrar um solo próprio, propício para germinar, a ave do céu, ela desce então e ela come aquela semente. Jesus está dizendo, a semente que caiu no caminho, numa terra dura, numa terra pisada, representa o coração do homem, que não vai ter experiência nenhuma com Deus. A pregação vai ser pregada, a palavra vai ser ministrada, pregadores pregarão, atalaias anunciarão, mas o coração está tão duro, que ele não terá nenhuma experiência. A semente, a palavra não terá lugar para germinar. E ele diz que a ave do céu representa o adversário, Satanás, que fica olhando, e antes que a semente pudesse tentar crescer e germinar no coração do homem, o adversário ele vai então, e ele come aquela semente. Tem pessoas que passarão por essa terra, que ouvirão a palavra de Deus, que serão confrontados pela palavra de Deus, mas o inimigo não permitirá que não tenha uma experiência, não permitirá que não tenha algo de uma experiência tremenda da parte de Deus, pois a palavra é semeada. O inimigo vem e arrebata a semente do coração do homem. Jesus continua ensinando que no meio daquela multidão que estava ouvindo naquele culto, naquela manhã, a semente cairia em um terreno onde a terra era boa, tinha tudo para proporcionar a germinação da semente. Geralmente quem trabalha na lavoura, as pessoas que preparam a terra, geralmente quando tem uma mancha de terra, que é uma terra mais ruim, uma terra mais saibro, talvez aqui você não consegue compreender, uma terra de saibro é uma terra que parece uma argila, ela parece um solo em formação de pedra, terra rasa, só tem uma camada fina de terra orgânica por cima, mas por baixo já tem uma terra empedregada. E geralmente na roça escolhe-se essas manchas de terra para colocar pedra, colocar resto de raiz do preparo da terra, porque a terra ali não vai produzir. Então se escolhe aquele lugar para fazer aquele monte de coisas que é tirado do meio da lavoura. Jesus está dizendo, olha, tem um coração que até a semente vai germinar, tem tudo para permitir que a palavra germine no coração, mas o coração tem pouca terra, as raízes não se aprofundarão, não buscarão no profundo as suas raízes para se manter abastecida de água na umidade da água da terra no profundo. As suas raízes não se aprofundarão, e quando vir um tempo difícil, quando vir a provação, quando vir a perseguição, quando vir a luta, quando vir a enfermidade, quando vir as tribulações, que haverá necessidade de ter raízes profundas, não terá raízes, não suportarão. Glória a Deus. E morrerão, e secarão, e não prosperarão. Jesus está dizendo, no meio da multidão a qual eu estava pregando, tem coração que vai ouvir a palavra, que vai germinar, que vai sentir até alegria, que vai até pedir um batismo nas águas, quem sabe vai até falar em línguas estranhas, quem sabe vai até ter a oportunidade de pregar a palavra, mas não vai ter raiz, e no momento da luta, da prova, não subsistirá e morrerá. E Jesus continua dizendo na sua pregação, a outra semente caiu no caminho, caiu num solo fértil, mas no solo fértil, geralmente na divisa da plantação, onde você limita, onde você preparou a terra, da divisa onde está a terra preparada, nasce um monte de outros matos, natural, erva daninha, mata nativa,
E a semente caiu na divisa, caiu na terra boa, mas na terra boa, com a divisa da lavoura, tem outras plantas crescendo junto. Jesus está dizendo, esta semente caiu em um solo muito bom, muito fértil, muito produtivo, mas vai crescer. Mas os abrolhos, os espinhos vai crescer junto, vai crescer junto. E ela, sufocada pelos espinhos, ela vai procurar luz e vai ser uma planta que vai ficar crescendo desajeitado, procurando sobreviver e procurando luz. Vai até sobreviver, não vai morrer, mas não vai produzir fruto algum. Porque os espinhos representam os problemas da vida, representam as nossas lutas, representam as nossas batalhas. E muitas das vezes as nossas batalhas espirituais, humanas, familiar, financeira, são tantas lutas e tantas provas que vêm sobre a nossa vida, que nós estamos na igreja, permanecemos na igreja, mas não temos força para produzir frutos. Aleluia. Vamos até ter a nossa carteira de membro, vamos pertencer ao grupo da igreja, mas é tanta luta, tanta prova, tanta batalha que vai estar sufocado. E na hora que é para produzir fruto, não tem força para produzir frutos. Jesus, quando nos chama, Ele nos chama para produzirmos frutos. Jesus, quando Ele semeia a palavra, quando Ele semeia o Evangelho, quando Ele semeia as Escrituras, quando Ele semeia no coração do homem, o propósito dele é que o coração do homem esteja propício para que a palavra ela entre pelo ouvido, ela desça no coração e ela seja guardada, ela seja escondida, e é o momento que o homem vai permitindo que o Espírito Santo vai regando no orvalho, vai regando na oração, vai regando na comunhão, o homem vai se fortalecendo, a mulher vai se fortalecendo, vai permitindo que a palavra vai crescendo, vai gerando frutos, e esses frutos, ele glorifica o nome do Senhor, e o Senhor, ele é conhecido através dos frutos. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Pastor, qual que é a vontade de Deus para a minha vida nessa noite? Qual é a vontade de Deus para a minha alma, para a minha vida? A vontade de Deus para a sua vida é que a palavra dele, ela desça, entra pelos seus ouvidos. Como ouvirá se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Deus me enviou, eu tenho esta convicção, na minha luta, na minha fraqueza, na minha pequenez, do meu jeito, mas eu tenho uma convicção que Deus me enviou aqui nessa noite para pregar a sua palavra, pastor. A igreja não está cheia, tem 2, 3, tem 4, mas não importa, porque vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Se Deus me trouxe aqui para pregar, é porque Ele te ama e tem um particular contigo. Aleluia. Pastor, o que Deus tem para a minha vida? Deus tem para a sua vida que Ele quer tirar tudo aquilo que pode estar atrapalhando o propósito dele de ser concretizado. O objetivo de Deus é chamar, levantar, santificar e frutificar. Pastor, mas quem vai me ajudar? É que você não conhece a minha história, você não conhece a minha vida, você não conhece o meu passado, você não conhece o meu presente, você não sabe o tamanho da luta que eu estou passando. Eu estou de pé, é pela misericórdia de Deus. Você não sabe a força que eu estou fazendo para estar nessa campanha, para chegar aqui até hoje. Você não conhece as lutas, o adversário se levanta, as provas vêm, a luta vem, às vezes vem desânimo, a vontade é até de parar. Eu não sei se no meu negócio Deus tem algo comigo mesmo, porque a luta é grande. Eu vou dizer para ti, Ele morreu na cruz do Calvário porque Ele te ama, e se Ele morreu, aleluia, Ele morreu porque Ele tem um projeto na tua vida. Você pode olhar e se sentir pequeno, se sentir fraco, se sentir não escolhido, mas Ele olha para você e diz: tu és meu, tu és minha, e eu tenho um plano na tua vida. Aleluia. Deus tem um plano para a tua vida, um propósito para a tua vida. E Ele continua dizendo que uma das sementes caiu em um solo fértil.
coração aberto. Um coração que está aberto. Escute. A palavra de Deus está sendo pregada para você. Deus tem falado através de vidas com você. Mas pode ter a certeza que você vai frutificar. No reino de Deus você vai frutificar, meu irmão. Você vai dar fruto, minha irmã. Haverá fruto da tua vida, do teu chamado. Mas não permita que o inimigo ele sopre no teu ouvido. Não permita que o inimigo sopre no teu ouvido. Não permita que o adversário sopre contra a tua vida. A palavra de dúvida, a palavra que vem para tirar a certeza daquilo que ele tem para você, não permita. Não permita. Mas guarde a palavra. Nós só venceremos esse mundo é pela palavra. É a palavra que tem poder, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que cura, é a palavra que renova, é a palavra que restaura. Pelo poder da palavra de Deus, todas as coisas foram criadas. Deus chama do nada pelo poder da palavra. Pastor, eu não tenho porta aberta, eu só vejo porta fechada, mas pela palavra ele abre porta. Pastor, eu não vejo solução, as coisas não dão certo, mas pela palavra vai dar certo. Pastor, a minha casa é uma luta, é tribulação, mas pela palavra ele entra lá e ajusta todas as coisas. Mas guarda a palavra. Guarda a palavra. A tua palavra esconde no meu coração. Aleluia. Guarde a palavra, esconda a palavra no teu coração. Porque no reino de Deus, ele semeia a palavra. E nós semeamos a fé. Vocês estão compreendendo? No reino de Deus, a palavra é semeada. Deus semeia a palavra. Agora nós semeamos a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, escute. Se você não tem fé, que Deus te chamou para uma grande obra, para um grande propósito. Se você não tem fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que acordar pela manhã e dizer: eu sou escolhido do Senhor, Ele tem um propósito para a minha vida, e a minha vida é para glorificar o nome dEle. Aonde Ele permitir que eu entrar, aonde Ele permitir que eu passar, o nome dEle será glorificado. Quem? O Deus da palavra. O Deus da palavra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É o Deus da palavra. Como diz João, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus, a palavra, o Verbo encarnado. E no nome dele, no nome de Jesus, há poder. O nome de Jesus tem poder, no nome dele, tu vai vencer. No nome do Senhor Jesus, você vai vencer. A igreja vai vencer. A igreja está vencendo. A igreja está marchando. E nós seremos vitoriosos. No arrebatamento da igreja, estaremos com Ele. Eu não poderia deixar de aceitar este convite para estar aqui nessa noite. Você não sabe a angústia que eu estava. Você não compreende a angústia que eu estava. Às vezes de madrugada, com sono leve, preocupado, ansioso, dizendo: meu pai, abriu uma enfermidade aqui no meu pescoço, e pode ser que ela seja uma enfermidade sem cura. E agora, pode ser que seja o diagnóstico de algo terrível. Mas aqui nesta casa, no final da pregação daquele dia que eu estive aqui, eu recebi a oração dos pastores desta casa. E de repente, meus irmãos, aquilo que parecia impossível está cicatrizado. Glória a Deus! Está cicatrizado. Deus cura, irmão. E se Ele não curar, Ele é Deus do mesmo jeito.
Ele é Deus do mesmo jeito. Ele é o nosso Senhor do mesmo jeito. Mas Ele prova a nossa fé. Ele prova a nossa jornada espiritual. Eu louvo a Ele. Eu louvo a Deus por esta casa de oração, pela vida do pastor, da pastora. Deus abençoe. E que esta palavra esteja guardada no seu coração nesta noite. E o Senhor quer ajudar você. Que esta palavra venha germinar nesta campanha. Eu não conheço você, mas o Senhor conhece. E se Ele semeou uma boa palavra no teu coração, Ele me trouxe aqui para dizer para você que Ele está cuidando da boa semente que foi lançada. Ele está cuidando da boa semente. Ele está protegendo ela do inimigo. Ele está guardando ela, está regando pelo poder do Espírito Santo, porque ela vai germinar, vai crescer, e tu vai frutificar, e o nome dele vai ser glorificado. Glória a Deus. Na sua vida. Muitas pessoas conhecerão o Senhor através de você. Quem te viu, verás. Mas não era? Era. Mas agora eu estive com o Senhor da palavra. E Ele semeou uma palavra no meu coração. E essa palavra, ela germina dentro do meu coração. Ela tem raiz dentro do meu coração. E ela está crescendo dentro do meu coração. E eu estou crescendo em fé, em confiança, na presença dEle. Aleluia. Glória. É assim que Deus faz. É assim que Ele há de continuar fazendo na minha e na tua vida. Amém, meus irmãos? Louvado é o nome do Senhor. Com a permissão do pastor, eu gostaria de orar por você. Se você... Ficamos em pé. Eu quero orar pela tua vida. E você sentir no coração de vir aqui